Missionário Sérgio Roberto, quero fazer um estudo aqui. Qual foi a doutrina que o Senhor Jesus Cristo usou? Porque várias passagens dos 4 evangelistas falam: eis um ensinamento novo, eis uma doutrina nova. Qual foi a doutrina que o Senhor usou? Foi doutrina de homens ou doutrina vindo do alto, vindo da glória? Quero mostrar aqui na Bíblia a verdadeira realidade, a verdadeira doutrina que o Senhor Jesus Cristo passou para os seus 12 apóstolos. Como vai dizer em Atos dos Apóstolos 2:42, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. E o apóstolo Paulo fala em Gálatas 11, não aprendi de homens algum, mas mediante a revelação do alto, do Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo. Essa é a doutrina que o Senhor vai nos mostrar. Qual foi a sua doutrina que ele pregou hoje. Ainda vemos essas doutrinas dessas seitas, essas doutrinas farisaicas, essas doutrinas de homens, essa doutrina de fábula, essa doutrina de prosperidade, essa teologia da prosperidade, essa doutrina da teologia da prosperidade, essa baboseira que a gente vê nessa rede social, nessas igrejas, com doutrina de homens, tendo interpretações pessoais da Bíblia. Em 1 Pedro 20 vai dizer que não podemos ter interpretações pessoais da palavra. Em 2 Pedro 1:13 vai falar, mestre para si, mestre com um discurso fingido. É essa a realidade hoje em dia. O Senhor vai nos ensinar a sua doutrina, que Ele deixou a sua sucessão para os apóstolos. Vai dizer assim, João 7:14. Lá pelo meio da festa, Jesus subiu ao templo e pôs a ensinar. Os judeus se admiravam e diziam, este homem não fez estudo. De onde ele vem? Olha só, pois esse conhecimento da Escritura. Respondeu-lhe Jesus, a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Ali o Shuralabária, os judeus ficam espantados daquela doutrina, daquela sabedoria, daquele conhecimento da Sagrada Escritura, da palavra. O Senhor fala assim para ele, para nós, essa geração, para esses pastores que tem doutrina de Martinho Lutero, doutrina de homem, teologia da prosperidade, doutrinas de homem. O Senhor vai falar para aquele fariseu, olha só que interessante. Respondeu-lhe Jesus, a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Foi essa doutrina. Quem enviou? Deus enviou Jesus Cristo. Respondeu-lhe Jesus, a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser cumprir a vontade de Deus, distinguirá-se a minha doutrina e de Deus. Ou se fala de mim mesmo, quer dizer que aquele que quer conhecer Jesus Cristo tem que seguir a sua doutrina, que ele passou para o seu magistério, apostolado, para a sua igreja. Sobre ti, Pedro, edificarei a minha igreja. Ele passou essas doutrinas para aqueles 11. Judas se extraviou, teve a sucessão apostólica. Depois, só você meditar Atos dos Apóstolos, você vai ver a sucessão apostólica que recebeu essa doutrina que Jesus Cristo ensinou, que passou ali depois da sua paixão em Atos dos Apóstolos 1. Ele ficou 40 dias dando instrução aos seus discípulos do reino, da sua doutrina, que vem de Deus, que não vem de homens, que hoje em dia virou até moda, doutrina de homens, dessas seitas. Olha que interessante, Estou tentando gravar esse vídeo, mas o inimigo não está deixando eu mostrar isso para você. Toda hora eu tento gravar, eu tento falar, mas sempre tem alguém me impedindo. Atos dos Apóstolos 2:42. Perseverava ele na doutrina dos apóstolos, na reunião em comum, na fração do pão e na oração. Olha só. A doutrina que o Senhor ensinou para os apóstolos. Os apóstolos estão anunciando. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Olha o que o apóstolo Paulo vai falar em Gálatas. Que interessante, Vai falar quase a linguagem de Cristo. Gálatas 1:11. Asseguro-vos, irmãos, que o evangelho pregado por mim não tem nada de humano. Não recebi nem aprendi de homens algum, mas mediante uma revelação de Jesus Cristo. Foi uma revelação do alto, uma revelação de Jesus Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo não aprendeu de homens.
Ele deixou toda a sua teologia, toda a sua tradição. Só você ler o versículo aqui, você vai ver. Ó, certamente ouviste falar de como outrora ele vivia no judaísmo, com que excesso perseguia a igreja de Deus, olha só, de Deus, e assombravam. Ó, ele deixou toda a sua doutrina, toda a sua teologia, toda a sua filosofia do judaísmo para aprender, para receber a doutrina do alto, essa doutrina que o Senhor fala. Fala para o judeu. Admirava-se e dizia: este homem não fez estudo. De onde vem, pois, esse conhecimento da Escritura? Mas Jesus não tem estudo, não estudou. Não é letrado. E tem conhecimento da Sagrada Escritura. E o Senhor dá a resposta para ele, dá a resposta para esses pastores hoje em dia que tem essa teologia de homens, essa doutrina de homens. Modelo de Jesus, a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Está vendo a unidade da doutrina do Senhor Jesus Cristo, da doutrina dos apóstolos e da doutrina do apóstolo Paulo? A unidade. Olha a doutrina dos homens de hoje em dia. Só você meditar, ó, Pedro. 1 Pedro. Ó, 1 Pedro 20, ó. Antes de tudo, sabeis, 20, que nenhuma profecia da Escritura é interpretação pessoal. 21, porque jamais um profeta foi preferido por efeito de uma vontade humana. Homens inspirados pelo Espírito Santo falaram da parte de Deus, que inspirado pelo Espírito Santo, que é a doutrina de Cristo. Ó, interessante. Ó, o 2 Pedro 2, ó. A doutrina dos caras. Para 2. Muitos o seguirão nas suas desordens, e serão desses modo a sua causa de caminho de verdade, ser caluniado, movido por cobiças, ó. Eles vos hão de explorar por palavras cheias de astúcia há muito tempo. A condenação e a ameaça, a sua ruína não dorme. Quer dizer, a Bíblia, a Ave Maria já é mais... Ave Maria não, a Jerusalém é mais amplo. Olha só que interessante. Mais amplo, ó. Muitos seguirão a sua doutrina de homens, não a doutrina que Jesus Cristo passou para os apóstolos. Porventura, por avareza, procurarão como discursos fingidos, que é pregações fingidas, pregações de teologia, pregações de homens, campanha da prosperidade, teologia da prosperidade, doutrinas de homens. Discurso fingido fazem de vós objeto de negócios. Olha, mas seu julgamento há muitos está em ação e a sua destruição não tardará, não tarda. Quer dizer o que? Um discurso fingido com um discurso de teologia, de prosperidade, campanha da prosperidade, campanha da teologia da prosperidade. Um discurso fingido. Muitos o seguirão a sua doutrina de homens. Como vai dizer Pedro, 1 Pedro 20, não podemos ter interpretações particulares da palavra. Que interessante, com o evangelho de fábula, com o evangelho de novidade, mexe para si com sua doutrina. Olha a doutrina que o Senhor nos ensina, a unidade com os apóstolos e a unidade com o apóstolo Paulo. Revelação do alto. A doutrina dos apóstolos, eles foram cheios do Espírito Santo. Você meditar dos apóstolos 2. Desceu o Espírito Santo. Eles não pregavam quando ele não tinha descido o Espírito Santo. Ele não tinha autoridade. Ele não tinha força. Eles não conseguiam pregar. Depois, quando desceu a doutrina, o Espírito Santo, com a língua de fogo, eles começaram a pregar. A primeira pregação de Pedro converteu mais de 3.000 almas. A doutrina que Cristo ensinou. A doutrina que Jesus Cristo pregava desceu sobre a vida dos apóstolos. Só você meditar alto dos apóstolos, uma doutrina de unidade, não uma doutrina de unidade, não uma doutrina de fábulas, de novidade, um discurso fingido, profecias de homens, não, meu irmão. Já tem uma unidade.
A igreja de Cristo, a doutrina de Cristo tem que ter uma unidade. Olha João Batista. Qual foi a doutrina de João Batista? O profeta Isaías profetizou: uma voz que clama no deserto. É o Espírito Santo que clamava no deserto. João Batista não estudou. Ali quando ele nasceu, ele mesmo assinou o seu nome. Só você ler João todinho, você vai ver no começo. Ele mesmo escreveu seu próprio nome com a sabedoria, com a doutrina do alto, com a doutrina do Espírito Santo. Ele foi cheio do Espírito Santo. A doutrina é o Espírito Santo. A doutrina é unidade. A alma da igreja é o Espírito Santo. A doutrina da igreja é a alma do Espírito Santo. Essa é a doutrina que o Senhor ensinou para os seus apóstolos. Só você ler os 4 evangelhos, você vai ver a doutrina do Senhor Jesus Cristo. Eles aprenderam, desceram sobre eles, através do Espírito Santo, dos apóstolos, a profecia. Eis que eu irei, mas deixarei o Consolador, o Transformador, o Espírito Santo. Porque o Senhor ficou ali, ó, só você ler no começo, Atos dos Apóstolos, depois de sua paixão, ele ficou 40 dias, depois da sua ressurreição, dando instruções aos seus discípulos, aos 11. Como deveria ser o reino, como deveria ser a sua igreja, como deveria ser seu magistério, como deveria ser pregado, como deveria ser anunciado. Não essas fábulas, esse evangelho de homens, esse evangelho de Martinho Lutero, desses pastores cangulosos. A palavra vai dizer que muitos seguirão sua doutrina. Ó. Segundo Pedro 2, ó, muitos seguirão a sua doutrina. Desolantas, e por causa deles o caminho da verdade cairá em descrédito. Quer dizer o quê? Por causa deles o pessoal não conhece a verdade. Por causa desses profetas, por causa desses pastores, por causa dessas doutrinas de homens, as pessoas não conhecem a verdadeira doutrina. Está aqui na Bíblia. Provei na Bíblia a doutrina do Senhor Jesus Cristo para você ser um incrédulo que fica pegando, anunciando doutrinas de teologia da prosperidade. Olha a doutrina do Senhor, a pregação, os milagres, os prodígios. Totalmente ao contrário dessa geração. Paz do Senhor, meu irmão. Glória a Deus, aleluia. Sou servo e missionário, Roberto. Medite isso aí. 1 Pedro 20, 2 Pedro 1 e 3, 2 Timóteo 4, 3 e 4, etc, meu irmão. Paz do Senhor, glória a Deus, aleluia.